Havendo quórum regimental, presente o Ministério Público, iniciamos nossa sessão sob a proteção de Deus. Julgamento de processos, processo 12.666, que tem como relator a Sua Excelência o conselheiro José Augusto. Muito obrigado, senhor presidente. Nobre procuradora Ana Helena, conselheira do Jesus, do senhor, nobre conselheiro Almir Ribeiro, peço minhas escusas pela demora, pelo atraso. E vamos aos processos, excelências, que eu peço para que se julgue em bloco. Faça similaridade os processos de 12.666 até o último processo de minha. Pauta que vai ao processo 20.903. Ouço o Ministério Público. Conselheiro Valmir Ribeiro. Concordo, senhor presidente. Pois não, nobre conselheiro. Muito obrigado, excelência, nobre procuradora, meus pares. Todos os processos, como anteriormente os que tratam de aposentadoria, temos o parecer ministerial similar, inclusive, ao nosso relatório. Excelência, eu faculto a palavra à nobre procuradora para suas explanações. Com a palavra, Sua Excelência, a procuradora, para a sua manifestação. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora auditora, tratam-se de processos de aposentadoria de servidores públicos custeadas pelo regime próprio de previdência do Estado do Acre. Todos contam com a análise técnica da 4ª Inspetoria Geral de Contas, que detectou que nenhum deles está dando aso a pagamentos irregulares, pelo que recomendou o registro das mesmas neste tribunal, com fulcro no inciso 3 do artigo 61 da Constituição do Estado, sem prejuízo da correção do ato ou registro nos assentamentos funcionais com relação às referências no processo da servidora Maria Valdeli Silva de Macedo, Maria Cleide Correia de Lima, Maria Gomes da Silva, Altair Alves Pinheiro de Oliveira, Elizabeth da Silva Fiuza, Maria Glória de Souza Costa, Elzira Maria Fonseca, Maria Marta Ferreira dos Reis, deixa eu ver qual é a última. E também a comunicação dos servidores nos casos em que houveram a promoção tardia, né, onde há a divergência de entendimento entre o tribunal e o Acre Previdência, que já foi resolvido no âmbito da Justiça Estadual. São os pronunciamentos, senhor presidente. Com a palavra, Sua Excelência, o relator, para seu voto. Então, excelência, visto nobre procuradora, eu voto pela legalidade do registro de todas as aposentadorias, pelo encaminhamento de cópia de todos os processos da Previdência para as providências cabíveis, e vem exatamente como falou a nobre procuradora, e eu discrimino para que a Secretaria das Sessões faça devido acompanhamento com as folhas em separado, que contém aqui exatamente a questão das verbas anteriores, que é devida ao Estado, mas já resolvido. E os processos 15.568, 2011-10 e 18.129, 2013, são os processos servidores que vieram a óbito, conforme documentos anexados aos autos. E, finalmente, pela comunicação ao sindicato da categoria dos servidores ou das servidoras, para conhecimento e providências que entender necessárias juntos à Previdência. Excelência, são os votos. Em votação, conselheiro Valmir Ribeiro.
Acompanho o voto, senhor presidente. A presidência também acompanha o voto do nobre relator, aprovado por unanimidade dos tempos do voto, conselheiro relator. Agora, com o processo 15.486, que tem como relator essa excelência o conselheiro Valmir Ribeiro, que é passar a palavra. Obrigado, senhor presidente. Relatório. Trata o presente processo de aposentadoria voluntária especial da servidora pública estadual Idelzuíte Silva Lima, pela regra prevista no artigo 6º da Emenda Constitucional número 41 de 2003, combinado com o artigo 2º da Emenda Constitucional número 47 de 2005. A análise técnica consultiva procedida pela 4ª IGCE apurou que, primeiro, a servidora conta para fins de aposentadoria com o tempo líquido de 25 anos, 161 dias de efetivo exercício no serviço público, conta ainda com, no mínimo, 10 anos na carreira e o mínimo de 5 anos no cargo em que se deu a aposentadoria. 2. A aposentadoria foi concedida mediante a edição da portaria número 369, de 13 de agosto de 2010. 3. O ato concessório foi publicado no Diário Oficial número 10.358, de 13 de agosto de 2010. 4. A servidora foi devidamente aposentada no cargo de professora nível superior, letra C. Contudo, apesar de hoje a servidora estar enquadrada corretamente na classe 2, referência 1, por força da Lei Complementar Estadual número 274/2014, observa-se nos autos que não houve a progressão devida em março de 2008, fato este que só ocorreu em julho de 2010, o que pode ter provocado prejuízos financeiros à servidora. 5. Os proventos mensais foram fixados no valor de R$ 4.539,72. O Ministério Público Especial junto a esta Corte se manifestou a folha 76, em pronunciamento da lavra do senhor procurador Sérgio Cunha Mendonça. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, sua excelência, procuradora, para a sua manifestação. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora auditora, trata-se de aposentadoria voluntária integral especial por tempo de contribuição da servidora Idelzuíte Silva Lima, professora de nível superior, baseada nas regras de transição previstas no artigo 6º, incisos 1, 2, 3 e 4 da Emenda Constitucional 41 de 2003, combinado com o artigo 2º da Emenda Constitucional 47 de 2005 da Constituição Federal de 88. Consoante análise técnica, o ato obedeceu aos ditames constitucionais e legais pertinentes à espécie. No presente caso, a servidora aposentou-se no cargo de professora nível superior, letra C. No entanto, verifica-se que houve promoção tardia em julho de 2010, quando deveria ter ocorrido em março de 2008, de acordo com o lapso temporal de 3 anos a partir de março de 2005, nos termos da Lei Complementar Estadual 144 de 2005. Observa-se ainda que, com o advento da Lei Complementar Estadual 274 de 2014, a servidora foi reclassificada para professora de nível superior P2, classe 2, referência I, em razão do tempo de serviço na mesma carreira sem interrupção, considerando o interstício de 3 anos, conforme se verifica na ficha financeira. Consequentemente, os proventos estabelecidos à época da aposentadoria foram atualizados pela Lei 274 de 2014, acrescidos da 6ª parte. Ante exposto, cabível o registro da matéria neste âmbito, a teor do disposto no inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual, bem como a notificação da servidora para as providências que entender necessárias.
É o pronunciamento, senhor presidente. Com a palavra, Sua Excelência, o relator para seu voto. Obrigado, senhor presidente. Conclusão e voto, visto e analisado o presente processo, e ainda consubstanciado nas análises técnicas da 4ª IGCE, bem como no douto parecer do Ministério Público Especial, folha 76, concluo votando. Primeiro, pela legalidade do registro da aposentadoria voluntária integral especial da servidora Ideusuíte Silva Lima, no cargo de professora de nível superior, letra C, no quadro de pessoal da Secretaria de Estado do Acre de Educação e Esporte, conforme a legislação vigente à época. 2. Pelo encaminhamento de cópia do processo ao Instituto de Previdência do Estado do Acre para as providências cabíveis. 3. Pela notificação da servidora para tomar conhecimento desta decisão e providências que entender cabíveis face à sua progressão tardia. 4. Após pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho o relator. Essa presidência também acompanha o voto do Sua Excelência, conselheiro relator. Aprovado por unanimidade dos termos do voto do conselheiro relator. Convido agora a Sua Excelência, o conselheiro José Augusto, para presidir aqui a sessão, enquanto eu relato os processos de minha relatoria. Passa a palavra ao conselheiro Antônio Cristóvão, para o processo 21.639. Obrigado, senhor presidente, senhora procuradora, senhor conselheiro, senhora conselheira. Senhor presidente, os processos de minha relatoria, da pauta, são os processos, primeiro, 21.639, da pauta seria o processo 28 ao processo 32, na sequência da pauta. Eu gostaria de julgar em bloco esses processos. Tá. 21.639, não é a partir daí, Excelência? É o 21.639 ao 21.662. Página 9. 662, prossiga, Excelência. Correto. Obrigado, senhor presidente, senhora procuradora, senhores conselheiros e conselheira. Esse processo trata-se, todos os processos, de apurar responsabilidades do gestor em face de um envio das remessas das informações contábeis e financeiras, e todos os de prefeituras e de câmaras. Todos os processos são do 6º bimestre, senhor presidente, e todos os processos com o parecer ministerial. São os relatórios. Passa a palavra à Sua Excelência Procuradora para a sua manifestação. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, tratam-se de processos abertos por solicitação da titular da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária deste tribunal, com vistas a apurar a responsabilidade pela falta de envio das informações solicitadas pela Resolução TCE-Acre 87 de 2013. A análise técnica procedida pela segunda Inspetoria-Geral de Controle Externo verificou o descumprimento por parte dos gestores da referida norma e sugeriu a citação dos mesmos, sob pena de aplicação da multa prevista no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38 de 93, com base no artigo 19 da Resolução 87 de 2013. Regularmente citados, os gestores quedaram-se inertes. Compulsando os autos, verifica-se que houve o descumprimento da Resolução TCE-Acre 87 de 2013, com base no seu artigo 19, pela não apresentação de qualquer excludente ou explicação, falta passível de aplicação de multa por grave infração à norma legal. Ante o exposto, este MPC opina pela aplicação de multa aos gestores com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38 de 93. É o pronunciamento, senhor presidente. Retorna, Sua Excelência, o relator, para seus votos. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, como bem já é exposto pela nobre procuradora, esses processos são de não envio das remessas de informações contábeis. No primeiro processo,
Prefeitura Municipal de Assis Brasil, eu deixo de aplicar a multa devido, no entanto, considerando que as novas normas que se referem aos ajustes e envio das informações de natureza contábil, financeira e orçamentária aos órgãos de controle, como é o caso no conteúdo da resolução TCE, necessitam de um período de adequação por parte das jurisdicionados. Verifica-se que ainda não é o momento em se impor a sanção ao responsável em razão do descumprimento da resolução. Deste modo, excepcionalmente neste caso, não se deve aplicar a multa por ato praticado com grave influência da norma legal, regulamento de natureza contábil, financeira, operacional, patrimônio, revisto no artigo 89, do inciso 2º da Lei Complementar Estadual. Diante do exposto, eu voto pela notificação do senhor Humberto Gonçalves Filho, prefeito de Assis Brasil, para observar nas próximas edições da matéria a obrigatoriedade do cumprimento da resolução, sob pena de responsabilidade, após o arquivamento. É o voto, senhor presidente. São os votos para todos os gestores. Sim. Em votação pela ordem, conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, nobre conselheiro relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Não vota, não, é verdade. Eu acompanho o voto. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que continua com a palavra, agora com o processo 17.238. Obrigado, senhor presidente. O processo 17.238 da pauta, que seria o 33 na sequência da pauta, ao 40, exceto o 37, que gostaria de retirar de pauta, eu gostaria também de julgar em bloco, por se tratar de processo de contratação de servidores. Repita, por gentileza, até o processo 40. 40. É o Prossiga, 21.057. Com exceção do 37. Exatamente, já retirei de pauta o processo 37 e prossiga. É porque seria ao 221, né? 21.057. 21057, isso? o processo. A responsabilidade da contratação, né? Porque o outro já é incorporação. Isso. Isso, ao 21.057. Todos os processos, senhor presidente, senhora procuradora, senhores conselheiros, são de responsabilidade de contratação de servidores oriundos da vara da Justiça do Trabalho. Todos seguiram o trâmite normal nessa corte e estão aptos à manifestação desta corte. Todos com parecer ministerial. São os processos, são os relatórios, senhor presidente. Passa a sua excelência, a procuradora Ana Helena, para a sua manifestação. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, tratam-se de comunicações da Justiça do Trabalho a respeito de admissão irregular de servidores, né, por vários municípios, a falta do necessário concurso público, Constituição Federal de 88, artigo 37, inciso 2. Né? A 5ª Inspetoria reconheceu, em algumas situações, a caracterização de ato de improbidade administrativa, teor do caput do artigo 11 da Lei Federal 8.429, propondo a aplicação de multa responsável e sua inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança dos órgãos das administrações municipais e estadual, mediante o quórum qualificado do artigo 91 da Lei Complementar Estadual 38 de 93. Isso aqui é uma coisa nova, essa questão da inabilitação, mas para aplicar essa inabilitação, como precisa do quadro necessário, deve ser feito no plenário. Aqui na Câmara não tem como a gente fazer essa inabilitação. Isto posto, concordamos com a aplicação de multa, com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da citada lei orgânica, a falta da lei prevista no parágrafo 2º do artigo 37 da Constituição. Propomos o envio do caso ao conhecimento do douto Ministério Público e deixamos ao crivo do plenário a referida proposta de inabilitação do implicado, porque aqui na Câmara não daria para fazer. São os pronunciamentos, senhor presidente.
Prossiga, Excelência. Pois não, nobre presidente. Senhor presidente, no mesmo sentido, entendimento do Ministério Público, eu voto pela aplicação de multa em todos os processos, no valor de R$ 357, em face da violação do dispositivo constitucional a ser recolhido em face do Tesouro do Estado do Acre, no prazo de 30 dias. Na hipótese de descumprimento, deverá ser procedida a cobrança pela via judicial, após a formalidade de estilo pelo arquivamento, que já são as decisões já tomadas por essa Corte de Contas, até no valor da multa, senhor presidente. Em votação pela ordem, conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto do conselheiro relator, senhor presidente. Acompanho o voto de destituição de unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que continua agora com o processo 9.315. Obrigado, senhor presidente. Trata-se o presente processo de incorporação salarial da servidora Maria Oscarina Ferreira Gomes. A 4ª GSS manifestou a folha 62 a 64. O Ministério Público Especial se manifestou a folha 69 dos autos. Pronunciamento do senhor procurador Sérgio Cunha Mendonça ao relatório, senhor presidente. Passa a palavra a sua excelência procuradora Ana Helena para a sua manifestação. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, trata-se de processo aberto por solicitação desta Corte de Contas para registro de incorporação salarial da servidora Maria Oscarina Ferreira Gomes. A 4ª Inspetoria Geral de Controle Externo apontou que a Justiça Estadual consolidou jurisprudência no sentido da concessão do benefício em questão. O processo foi encaminhado à MPC no dia 13 de maio de 2016. Verifica-se que este feito encontrava-se parado desde 2002, data em que ficou sobrestado nesta Corte de Contas, sem que tenha ocorrido análise ou discussão interna quanto à legalidade ou não da despesa de que trata. Ademais, a aposentadoria da servidora encontra-se na 4ª Inspetoria para análise. Ante exposto, este MPC opina pelo arquivamento deste feito sem apreciação de mérito, nos termos do artigo 485, inciso 6, do CPC de 2015. É o pronunciamento, senhor presidente. Retorna a sua excelência o relator para seu voto. Mesmo entendimento, senhor presidente, pelo arquivamento sem apreciação de mérito. Após pelo arquivamento. É o voto. Em votação pela ordem, conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor Em presidente. voto de destituição da unidade nos termos do voto do conselheiro relator, que continua agora com o processo 15.726. Obrigado, senhor presidente. Esses 3 processos seguintes, o 15.726 ao 16.904, seria o 42 ao 44 da pauta. 42 ao 44. 42, 43, 44. Seria o 15.726 ao 16.904. Trata-se de aposentadorias. Ok. Também Prossiga, excelência. gostaria Bloco, de julgar né? em bloco. Ok. Todos tratam de aposentadoria, senhor presidente, servidores e servidoras, e todos os processos tiveram seu trâmite normal nesta Corte de Contas. E todos estão aptos ao seu registro nesta Corte, com todos com parecer ministerial também, senhor presidente. São os Palavra relatórios. da nobre procuradora Ana Helena para a sua manifestação. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, trata-se de aposentadoria de servidores públicos custeados pelo regime próprio de previdência social. Segundo a análise técnica, os atos obedeceram aos ditames constitucionais e legais pertinentes e às espécies. Porém, ressalvou um erro de enquadramento neste primeiro, 15.726, da servidora Raimunda Bezerra Cavalcante. No entanto, como ela é professora e a Lei 274 modificou um pouco essa questão do enquadramento, hoje o ato não está dando asa a nenhum pagamento irregular, pelo que sugerimos o registro da matéria neste âmbito, a teor do disposto no inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual, sem prejuízo da correção do ato ou de registro nos assentamentos funcionais da servidora, no caso do processo da senhora Raimunda. Nos outros casos,
está tudo ok, apenas o registro. São os pronunciamentos, senhor presidente. Retorna, Sua Excelência, o relator para seu voto. Mesmo entendimento, senhor presidente, todos os processos pela legalidade e o registro das aposentadorias, pelo encaminhamento de cópia do Instituto de Previdência do Estado do Acre para as providências cabíveis, nesse primeiro processo, pela notificação da servidora também para tomar conhecimento dessa decisão, de adotar as providências que entender necessário em razão dos efeitos do enquadramento incorreto por determinado tempo. E após pelo arquivamento dos processos, senhor presidente. São os votos. Muito bem, em votação pela ordem, conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Acompanho o voto, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que segue com a palavra, agora com o processo 16.905. Obrigado, senhor presidente. São os dois processos seguintes da pauta, também são de aposentadorias, o 16.905 e o 16.928, também julgamento em bloco. Ok. Prossiga, Excelência. Também os dois processos estão aqui aptos ao registro nessa corte, então todos tiveram seu trâmite normal e análise pela quarta, bem analisado pela quarta IGCE, e todos com pareceres ministeriais, senhor presidente. São os votos. Nobre procuradora. São os relatórios. Nobre procuradora, para sua manifestação. Tratam-se de processos de aposentadoria de servidores custeados pelo regime próprio de Previdência Social. A análise técnica considerou que foram atendidos os ditames constitucionais e legais pertinentes à espécie. No primeiro caso, sem nenhuma observação. E, no segundo caso, com a questão do enquadramento incorreto, ocorreu o enquadramento incorreto da servidora. No entanto, com o advento da Lei Complementar 274, isso hoje encontra-se regularizado, não dando asa a pagamentos irregulares, pelo que sugerimos o registro da matéria neste âmbito, a teor do inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual, e a comunicação da servidora, no segundo caso, para as providências que entender cabíveis. São os pronunciamentos, senhor presidente. Retorna, Sua Excelência, o relator para seus votos. Senhor presidente, também pela legalidade e o registro, pelo encaminhamento de cópia do processo de providência do ato, pela notificação da servidora para tomar conhecimento dessa decisão, pelo arquivamento e no segundo processo, no mesmo sentido, e dá ciência também à servidora da decisão tomada por esta Corte, pelo conhecimento desta decisão também, e que, nesse aqui, que não tenha prejuízo dos seus vencimentos também. Ok. É o voto, senhor presidente. Em votação pela ordem, conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Acompanho o voto, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que segue com a palavra agora com o processo 17.227. Obrigado, senhor presidente. O processo 17.227, o processo 17.799 e o processo 18.459 também de aposentadoria, todos os três, senhor presidente. Prossiga. Ok. Trata-se também de aposentadoria de servidores e servidoras, todos bem instruídos pela quarta IGCE, e teve seu trâmite normal nessa Corte de Contas e todos com parecer ministerial, senhor presidente. É o relatório. Passa a palavra à procuradora para a sua manifestação. Tratam-se de aposentadorias de servidores públicos custeadas pelo regime próprio de Previdência Social, conforme a análise técnica realizada pela quarta inspetoria. As concessões atenderam aos ditames constitucionais e legais pertinentes à espécie, razão pela qual sugeriu o órgão técnico o competente registro das aposentadorias. Ante o exposto, cabível o registro da matéria neste âmbito, com fundamento no inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual.
São os pronunciamentos. Retorna a Sua Excelência o relator para seu voto. Mesmo entendimento, senhor presidente, pela legalidade e o registro da aposentadoria voluntária integral dos servidores, na primeira, pelo encaminhamento de cópia do processo de Instituto de Previdência do Estado do Acre, pela notificação da servidora para tomar conhecimento das decisões, senhor presidente. São os votos. Após pelo arquivamento. Em votação pela ordem, conselheiro Valmir Ribeiro. Põe o voto, senhor presidente. Põe o voto, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, a quem eu convido para reassumir as suas funções na presidência dos trabalhos desta sessão. Obrigado, conselheiro José Augusto, nosso decano desta corte. Com a palavra, sua excelência, conselheira Maria de Jesus, com o processo 15.105. Obrigada, senhor presidente. Eu solicito permissão para relatar em conjunto os dois processos, 15.105 e o 15.310. Pois não, nobre conselheira. Então, tratam de processos de aposentadoria voluntária dos servidores Rosalina Jardim Medeiros e Manuel Israel Lira. Os dois processos foram bem analisados pela 4ª GCE e receberam o parecer do Ministério Público. É o relatório, excelência. Com a palavra, sua excelência, a procuradora, para a sua manifestação. Trata-se de aposentadoria de servidores públicos vinculados ao regime próprio de previdência social. No caso da senhora Rosalina Jardim Medeiros, conforme análise técnica de folha 75 e 77, realizada pela 4ª Inspetoria, a presente concessão obedeceu aos ditames constitucionais e legais pertinentes à espécie e, embora algumas progressões funcionais na carreira tenham sido concedidas extemporaneamente, a servidora constava como enquadrada corretamente na data da aposentadoria na letra H, razão pela qual sugeriu o órgão técnico competente registro da aposentadoria. Com efeito, observa-se que a servidora foi aposentada no cargo de especialista em educação, 30 horas letra H, tendo sido fixados em seu favor os proventos correspondentes. Posteriormente, com o advento da Lei 274, que acrescentou o parágrafo 8º, incisos 1 e 2 ao artigo 29 da Lei Complementar Estadual 67 de 99, e estabeleceu a necessidade de reenquadramento dos profissionais do ensino público estadual nas respectivas carreiras, considerando-se o tempo de serviço na mesma, sem interrupção e interstício de 3 anos, a servidora passou a constar na classe 2, referência J. Ante o exposto, cabível o registro da matéria neste âmbito, com fundamento no inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual. Com relação ao senhor Manuel Israel Lira, conforme análise técnica, a presente concessão obedeceu aos ditames constitucionais pertinentes à espécie, mas o enquadramento do servidor na data da aposentadoria não se coaduna com o disposto na legislação aplicável à época, irregularidade que teria sido sanada com a edição da Lei Complementar 274. Por essa razão, o órgão técnico sugeriu o registro da aposentadoria. Com efeito, verifica-se que o servidor foi aposentado no cargo de professor letra D, porém, o enquadramento adotado na edição do ato não se coaduna com o disposto na legislação aplicável. Isto porque, conforme o histórico funcional, o servidor deveria ter sido aposentado na letra E e não na letra D. Com o advento da Lei Complementar 274, isto foi corrigido. Ante o exposto por economia processual, este MPC opina pelo registro da aposentadoria sem prejuízo de cobrança à origem em prazo a ser fixado pelo plenário para efetivação das devidas anotações nos assentamentos funcionais do servidor e pela comunicação do mesmo para as providências que entender cabível, especificamente quanto a eventuais valores percebidos a menor em razão do enquadramento incorreto. É o pronunciamento, senhor presidente. Com a palavra, sua excelência relatora, para a sua proposta de voto. Obrigada, excelência. Então, proponho a esta Câmara, no primeiro processo da servidora Rosalina Jardim Medeiros, que considere legal o ato da aposentadoria, concedendo-lhe o competente registro, encaminhe cópia do processo ao Instituto de Acre Previdência, notifique a servidora para tomar conhecimento desta decisão e, por fim, o arquivamento do processo. E, no segundo, do servidor Manuel Israel Lira, proponho que esta Câmara considere legal o ato de aposentadoria, concedendo-lhe o competente registro,
determinar ao Instituto de Previdência do Estado do Acre a efetivação das devidas anotações nos assentos funcionais do servidor quanto ao enquadramento incorreto no ato de aposentadoria, notifique o servidor para tomar conhecimento desta decisão, inclusive quanto a eventuais valores percebidos a menor em razão do enquadramento incorreto no ato de aposentadoria, comunique ao sindicato da categoria do servidor para conhecimento e providências que entender necessárias e, por fim, o arquivamento do processo. É assim que proponho, excelência. Em votação, conselheiro José Augusto. Eu acompanho o voto. Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Essa presidente também acompanha o voto. Aprovado por unanimidade no termo da voto, conselheira relatora. Encerrada a pauta, não havendo mais processos a ser julgados, vamos às comunicações. Com a palavra, Sua Excelência, a Procuradora, para suas comunicações. Nada a comunicar, senhor presidente. Conselheiro José Augusto. Agradeço, excelência, nada a comunicar. Conselheiro Valmir Ribeiro. Senhor presidente, só agradecer a presença de todos, o Ministério Público, meus nobres pares, desejar um bom dia a todos. Muito obrigado. Conselheira Maria de Jesus. Eu também cumprimentar todos os presentes, excelência, e nada a comunicar. Essa presidência também deseja a todos um bom dia, agradecer a todos e encerrada a presente sessão e convocado uma para dia e hora regimental.